Olá! O assunto do mundo político hoje são as mudanças na legislação trabalhista que já passaram na Câmara e ainda dependem de aval do Senado. A medida provisória 1045 cria novas modalidades de contratação no mercado de trabalho. E, segundo o governo Bolsonaro, isso pode permitir a abertura de novos postos de trabalho. O Brasil tem hoje 14 milhões e meio de desempregados. Eu vou conversar com a economista Regina Tchely Camargos. Ela é especialista em mercado de trabalho e consultora na área de relações do trabalho. Tudo bem, Regina? Obrigada por atender a TV Assembleia e o Mundo Político. Obrigada, Vivian, e obrigada ao programa Mundo Político por esse convite. Espero que a conversa aqui seja esclarecedora e útil para os seus telespectadores. Regina, o governo Bolsonaro está propondo, na medida provisória, novas possibilidades de contratação com foco em jovens e pessoas que têm acima de 55 anos, brasileiros acima de 55 anos que estão fora do mercado, não é? Agora, essa proposta, ela está inclusa nela a ausência de carteira assinada, o FGTS reduzido, o corte de horas extras, não é? Como é que você enxerga esse argumento da inclusão, não é? Mas, ao mesmo tempo, essas perdas em relação na legislação trabalhista, né? O que o trabalhador tem direito? Qual que é a sua visão? Bom, eu nessa questão, a respeito dessa questão estritamente do campo do direito do trabalho, né, dos aspectos essencialmente jurídicos da medida provisória, né, que o governo, a bancada que apoia o governo aprovou na semana passada, eu não vou, assim, ousar entrar aí na seara dos meus colegas de trabalho do campo jurídico, né, porque eu deixo isso para eles comentarem com mais propriedade, né, mas de fato, para qualquer pessoa que entenda minimamente, né, desse campo do trabalho, né, eu sou uma economista que lida com o tema do trabalho há muitas décadas, salta aos olhos, né, de qualquer estudante de graduação em economia que esteja no primeiro curso de economia do trabalho dele, ou de um recém-entrando, de um estudante que acabou de entrar na faculdade de Direito, que a proposta do governo simplesmente joga na lata de lixo o título 2, capítulo 2 do artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais, né, e começa o seu inciso 1 dizendo o seguinte, né, são direitos sociais a relação de emprego protegida. Então, não se fala em relação de trabalho, né, porque aí é uma diferença entre trabalho e emprego. Por emprego, entende-se uma relação que tem um vínculo entre quem emprega e quem está sendo empregado, né? Então, a relação de emprego protegida é uma relação protegida nos termos da lei. Que lei é essa? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi modificada profundamente em 2017, e a Constituição Federal, né? Então, existem duas leis no Brasil que protegem a relação de emprego. E o que o governo faz com essa medida provisória é dizer o seguinte, não existe relação de emprego sequer tampouco protegida. Né? Então, eu pegar o capítulo, é isso que eu estou dizendo, o artigo 7º, capítulo 2, inciso 1, jogar tudo isso na lata de lixo. Eu desconheço olimpicamente. O legislador, né, através de uma lei ordinária, né, do Congresso Nacional, querendo fazer uma cortina de fumaça, aliás, está muito em moda essa coisa de cortina de fumaça no Brasil, né? Usa-se de expedientes, às vezes patéticos, para digamos assim, ocultar a verdadeira intenção. Então, a verdadeira intenção do legislador aí, nesse caso, foi dar um golpe de braço, né, fazer um gol de mão, né, para acabar com o artigo da Constituição, com o artigo 7º, título 2, capítulo 2, inciso 1. Quer dizer, numa canetada, eu pego a Constituição Federal
e falo, bom, isso aqui estava me atrapalhando, que na verdade, né, se retrocedermos lá ao que foi todo o processo de tramitação da Lei 13.467, que alterou a consolidação das leis do trabalho original, né, o que se pretendia ali? Na verdade, o objetivo primeiro, né, era fazer uma reforma, na verdade, constitucional, mas naquele momento ainda não havia clima para isso, estávamos ali no governo de transição de Michel Temer, né, logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, eu falo, olha, nós vamos com calma, né, vamos fazer uma mudança profunda na CLT, mas não vamos mexer na Constituição. Né? Mas o que o legislador está tentando fazer agora é, através de uma lei ordinária, fazer uma mudança constitucional. Ou seja, qualquer professor de direito constitucional, qualquer professor de direito do trabalho, qualquer aluno de uma dessas disciplinas numa faculdade de direito sabe que isso é uma violência institucional, legal, né, e política. Né? Nós temos uma Constituição e estamos atropelando ela e fingindo que não é bem isso que nós estamos fazendo. Então, é mais uma das atentados contra a democracia, contra os direitos civis, políticos, sociais que o povo brasileiro tem sofrido nos últimos anos. Agora, o fato é que o discurso do governo, assim como em 2017 se falava em modernização, né? Tinha um apelo do discurso da modernização, agora é assim, tem que pagar um preço para que a gente consiga inserir essas pessoas no mercado. Né? Eu queria que você analisasse essa uma real circunstância, quer dizer, nós temos aí 14 milhões e meio de pessoas que estão em busca de emprego, né? Nós temos uma mão de obra desocupada no país hoje acima dos 50%, isso segundo os últimos dados do IBGE, do PNAD e tal. Enfim, diante disso, vale o discurso do... Não, é melhor entregar um trabalho precarizado e dar... porque essa é a questão que é o argumento que se coloca. Né? É melhor dar um trabalho precarizado do que nenhum trabalho. Então, é melhor restabelecer a escravidão no Brasil, né? Então, eu só dou comida e um cantinho para a pessoa dormir. Então, eu acho esse discurso da modernização, de que você abrir mão de direitos trabalhistas, de direitos que eu chamaria nem trabalhistas, direitos civilizatórios, né? De que você abrir mão de direitos civilizatórios, e no Brasil, por uma, digamos, uma coincidência histórica, né? Os direitos civis das pessoas, o direito de reconhecer as pessoas como cidadãos, né? A cidadania no Brasil, ela começou pela cidadania do trabalho, né? Então, veio até antes de direitos políticos, alguns direitos trabalhistas vieram antes de direitos políticos, assim, no Brasil houve uma inversão, né, do que o cientista político Marshall falava, primeiro você conquista os direitos individuais, depois os direitos civis, em seguida os direitos sociais. No Brasil, a cidadania veio pelos direitos trabalhistas quando começaram a se criar as primeiras leis trabalhistas no Brasil, em 1900, na década de 30, né, que depois foram consolidadas, né, numa única lei que a gente conhece por CLT. Né? Então, é muito interessante a gente perceber o seguinte, que essa cidadania social no Brasil começa a ser construída logo após a derrubada da República Velha. O que nós estamos tentando fazer agora é voltar à República Velha, é desconstruir direitos que começaram a ser construídos na década de 30, ou seja, que modernização é essa, que eu retroajo ao século passado. Então, nós não estamos avançando para o século XXI, né? Nós estamos retroagindo ao século XX, né? Estamos querendo reconstruir no Brasil relações de trabalho, às vezes, do século XIX, né? Então, que modernização é essa? Então, sob essa palavra mágica e essa maquiagem chamada modernização, eu oculto que, na verdade, eu estou com uma nostalgia, né, de relações de trabalho absolutamente desprotegidas, como existia no país no início do século, final do século XIX, início do século XX.
né? Então, isso já é a primeira falácia, né? E as outras a gente vai discutindo, que é essa questão de uma dinamização do mercado de trabalho brasileiro por meio de mudanças institucionais e legais. Essa é a segunda falácia que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Pois com é, números. então vamos lá, já que nós entramos no tema, né? Esse tipo de argumento, por exemplo, ele embasou um discurso do presidente da República quando ainda candidato em 2018. Ele chegou a dar várias entrevistas dizendo que que o trabalhador ia ter que escolher entre o direito e o emprego. E disse que, segundo os empresários nos quais ele acreditava e que demandava mudança, modernização e tal, eles diziam que menos direito e emprego, ou você tem menos direito e emprego, ou todos os direitos e desemprego. Então, à luz desse episódio, quer dizer, a sociedade, na verdade, a maioria elegeu um presidente que estava fazendo essa defesa. Não é? E quando você diz que a gente está tendo um recuo, será que a sociedade fez essa escolha? Vivian, eu tenho uma tese assim, muito pessoal, que eu penso o seguinte: o povo brasileiro secularmente foi submetido a um nível de degradação nos seus direitos de cidadania mais elementares, né? Ou seja, a nossa barbárie social, a nossa exclusão social, a nossa desigualdade, ela é tão obscena que as pessoas meio que, assim, psicologicamente se acostumaram, né? Não estou dizendo que isso é bom, que é ruim, ou que é uma coisa absoluta, mas estou dizendo assim, quando você submete as pessoas a um nível de exploração, a um nível de degradação de suas condições de vida muito grande, por um período muito longo da vida dessas pessoas, elas vão naturalizando aquilo, né? E de fato, se a gente for olhar que, apesar da CLT ter, vamos colocar aí, quase, né, um século de existência, né, não digo essa nova, que já é uma CLT, uma CLT flex, né, uma CLT que foi flexibilizada, que foi piorada em vários de seus aspectos, né, ela não atingiu a totalidade do mercado de trabalho brasileiro. Ou seja, nós sempre tivemos, historicamente, metade da força de trabalho no Brasil protegida pela legislação trabalhista, pela CLT, e metade fora dessa proteção, como informais, autônomos, se vira nos 30, né, trabalhador por conta própria. Então, isso faz parte da nossa história. O mercado de trabalho brasileiro, ele tem essas características que a gente chama de heterogeneidade estrutural. Então, é um mercado de trabalho que, apesar de todos os esforços legais, institucionais, que foram feitos ao longo das últimas décadas, quase o último século, para inserir a força de trabalho no campo da proteção social ao trabalho, nós, infelizmente, não conseguimos, né? Mas para um país que teve escravidão por quase 400 anos, você chega a um ponto em que nós recentemente chegamos quase a ter 60% da força de trabalho coberta pela legislação trabalhista, né? Isso foi um período muito breve da nossa história, né? Mas foi um período em que se provou o seguinte: eu, para gerar emprego, não preciso destruir direitos trabalhistas. Eu posso criar empregos com proteção social, com garantia de direitos, e nós conseguimos ultrapassar um pouco mais da metade da força de trabalho brasileira protegida pela legislação trabalhista. Isso é um período recente, né? Então, a criação de emprego... falacioso, né? É falacioso. A criação de emprego, em que pese existir vontade política, não é? Orientação política no governo para esse ou aquele estímulo,
a situação econômica do país, inclusive em relação ao comércio exterior, enfim, os negócios do mundo, que hoje nós estamos totalmente conectados, isso também tem peso, não é? No caso, por exemplo, da pandemia, a pandemia também tem um grande peso. Claro. Como não levar isso em consideração, e o que levar em consideração, como levar, na sua opinião, para se tomar qualquer tipo de política, né, para assumir qualquer tipo de política em relação à legislação trabalhista e tal. Como ignorar que nós estamos... Porque quando você diz que teve geração de emprego num determinado momento, foi um período de mais bonança, um período que o país atravessava uma melhor situação econômica, né? Como não desconhecer isso e aplicar uma política que não penalize o trabalhador? Enfim, é uma questão aí, não é? Até para quem está conduzindo a política econômica do país, né? Sim. Olha, Vivian, do ponto de vista estritamente teórico, né, essa discussão sobre reduzir direitos, proteção social ao trabalho, que a gente chama, grosso modo, de direitos trabalhistas, como um elemento, um fator que contribui para a geração de emprego, eu acho que é só um liberal muito limitado, né, na sua capacidade teórica, só aquele cara de manual da década de 60, né, do liberalismo mais tacanho da década de 70, quer dizer, né, que os dos anos 60 ainda eram os liberais dos anos 60 eram um pouco mais inteligentes, mas existe uma certa... Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que também é jornalista, eu disse para ela assim, a pergunta anterior que você me fez, o povo votou nessa proposta, eu prefiro ter menos direitos, mas ter trabalho, né? É porque eu acho que o neoliberalismo, ou esse liberalismo mais pitbull que nós temos vivido no Brasil e na América Latina, né, alguns países da Europa, ali da periferia da Europa, ele é muito claramente entendido pelas pessoas, porque se fazem comparações muito toscas e próximas da realidade individual. Então, é como se a economia, enquanto um organismo complexo, que são muitos sistemas interligados, interconectados, ela funcionasse como a Regina ou como a Vivian. Ou seja, que as decisões do sistema econômico de um país tão complexo como o Brasil pudessem ser reduzidas às decisões que a Vivian toma de manhã, se ela vai vestir uma camiseta branca ou uma camiseta preta, se ela vai comer feijão ou vai comer lentilha, né? Se ela vai comer salada ou se ela vai comer verdura cozida. Então, tudo é reduzido a questões individuais, como se cada empresa, cada indivíduo, cada empresário, ele tomasse decisões baseadas apenas no seu cálculo individual, né? Então, como se o trabalhador pudesse chegar no mercado de trabalho e falar assim, olha, eu prefiro ter menos direitos, mas eu quero um emprego, então toma seu emprego. Então, reduz-se a esse tipo de simplificações, assim, que chegam a ser toscas, né? E o indivíduo, as pessoas no seu cotidiano, né, Vivian, às vezes olham para a ciência econômica e eu acho que às vezes a academia brasileira tem uma parcela razoável de culpa nisso, né? Porque a maioria dos nossos acadêmicos, dos intelectuais, dos teóricos da economia, não fala para o povo entender. São raros os economistas que falam para a população entender o que eles estão dizendo. A maioria é um palavrório, né? É um festival de termos, assim, que as pessoas olham e falam, meu Deus, não estou entendendo nada que esse cara está falando. E o pessoal do mainstream neoliberal mais duro, eles, de alguma forma, eles conseguem se comunicar com as pessoas para dizer o seguinte, depende de você, né? A escolha é sua. Então, acho que as pessoas um pouco se deixam encantar por essa ideia, né, de como se, de fato, se eu, Regina, abrir mão dos meus direitos trabalhistas, eu vou arrumar um emprego, eu vou arrumar um posto de trabalho. E como se essa mágica, essa varinha mágica, esse condão,
né, institucional, ou seja, eu mexo na legislação trabalhista, daqui a um ano eu estou criando emprego. É muito simples isso, porque é uma saída aparentemente fácil, né? Eu desconstruo aqui, amanhã o emprego está criado, e eu reduzo, né, o fenômeno econômico do mercado de trabalho, o fenômeno econômico da criação de emprego, a um passe de mágica, né? E não é isso. Gerar emprego significa investir. E fazer investimento não é uma decisão apenas do empresário individual, é uma decisão coletiva, que envolve decisões do Estado em sintonia, em sincronicidade com a iniciativa privada. Ou seja, não é só o Estado, não é só a iniciativa privada, é das decisões e é da comunicação entre o setor público, o setor privado e a economia que nasce o investimento. Ora, se o Estado está sinalizando que não vai dar crédito, se o Estado está dizendo que não vai fazer nada para que a economia cresça, vai deixar os empresários do setor produtivo, olha, se vira aí, vai no mercado de capitais, emite debêntures, né? O Estado não vai te ajudar a crescer. Bom, o cara fala assim, então eu vou parar de investir, eu vou pegar meu dinheiro, vou vender minhas máquinas, vou vender minha empresa, vou jogar no mercado financeiro, e porque é mais fácil, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um período assim de... É muito difícil conversar com a população, às vezes, porque, de fato, a teoria liberal mais tosca, que é defendida pelo atual ministro da Economia, ela é muito facilmente compreendida pelos indivíduos, né? Porque é um linguajar muito que apela muito para o indivíduo, né? E aí a gente cai nessas falácias e não explica nada. Sozinho, né? Não é que toma suas próprias decisões. A meritocracia e etc, né? Agora, posso concluir? Tem um outro aspecto dessa polêmica também sobre essa medida provisória, que, para além da questão de não necessariamente conseguir essa geração de empregos, é que a precarização pode se dar também pela substituição de quem tem um emprego formal, com carteira assinada e, enfim, tem direitos preservados, por quem não tem, não é? Essa é um outro aspecto. E eu diria o seguinte, se então é isso que vamos fazer, né, vamos pegar todos e claro, né, Vivian, esse tipo de substituição que você está falando não vai valer para todo mundo, né? É óbvio que nós sabemos que há segmentos no mercado de trabalho, de uma força de trabalho, pode ser uma pequeníssima parcela do mercado de trabalho brasileiro, mas você tem uma parcela da força de trabalho altamente qualificada que não dá para você fazer essa troca da noite para o dia. Então, quem vai ser afetado, né? Por essa possibilidade de eu trocar um emprego formal, protegido, com direitos, tudo bonitinho, carteira assinada, porque quer queiramos ou não, a 13467, né, a chamada reforma trabalhista de 2017, apesar de todos os ataques que ela fez à CLT original, né, de toda a desconstrução que houve ali, né, e digamos, de um rebaixamento mesmo do patamar de direitos, é a CLT, a velha e boa CLT, só que um pouquinho mais judiada, né? Bem mais judiada, eu diria. Mas é uma carteira de trabalho, né? Mesmo um contrato como o do intermitente, que foi uma figura nova que se criou na CLT, né? Ele tem a carteira de trabalho, mesmo o trabalhador intermitente, ele tem a carteira de trabalho, né? E não colou. Né? O que a gente vê de uns anos para cá, desde a reforma trabalhista, é que pelo menos nos 2 primeiros anos pós-reforma trabalhista, esse tipo de contrato de trabalho não tinha vingado. Vamos ver agora com a pandemia, talvez eu não estou a par dos dados absolutamente atuais, mas imagino que durante a pandemia talvez esse contrato ultra precário, esse contrato seletista ultra precário tenha tido um crescimento. Né? Então, ao invés de eu ter o trabalhador fixo permanente, eu prefiro ficar contratando e dispensando, porque eu estou numa pandemia, eu não sei como é que meu negócio vai evoluir, então eu prefiro chamar o cara para trabalhar na hora que eu precisar dele. Né? É o trabalhador just in time, né? Eu preciso, eu chamo, pago aquelas horas que ele ficou, ok, vai embora, depois eu te chamo de novo. O que a medida provisória está
está fazendo, primeiro, é dizer, não existe mais contrato de trabalho. Vai existir um termo de acordo, um fio de bigode, quase, né, ali valia papel de pão, né, vou ali assino e que não é um contrato trabalhista, é um contrato civil, né, vai ser registrado onde? Num cartório, né, é um contrato entre iguais, né, eu e você somos a mesma coisa, o meu empregador e eu somos a mesma figura, né, estamos no mesmo patamar de igual, nós somos iguais nesse mercado. Então, eu digo assim, vai afetar especialmente aqueles segmentos da mão de obra do mercado de trabalho brasileiro que já são mais vulneráveis. É o trabalhador mais desqualificado, é aquele que já sofre com alta rotatividade, é aquele que já sofre com baixos salários, é aquele que tem baixa qualificação. Ou seja, eu estou fazendo mais do mesmo, eu estou reproduzindo, com essa medida provisória, desigualdades estruturais no mercado de trabalho, que vão atingir muito profundamente os jovens, né? Agora, Sobre os trabalhadores mais velhos, a gente pode falar um pouquinho, porque isso tem a ver com a reforma da Previdência que foi feita em 2019, né? No caso do trabalho dos jovens, eu diria o seguinte, em vez de eu estar estimulando a qualificação de fato dessa mão de obra jovem, com estudo formal, com a sua educação formal aprofundada, eu estou ali dando um cursinho valita para eles, você lembra, né? Eu acho que as pessoas da minha idade devem saber o que é cursinho valita, né? Era aqueles cursos que vinha num folhetinho de um equipamento doméstico que você comprava da Valita e que você cadastrava, era um programa de televisão que as donas de casa faziam cursos de culinária. Enfim, eu dou um certificado de um cursinho mequetrefe para o trabalhador jovem e falo, pronto, você está qualificado. E mando ele trabalhar exaustivamente. Que jovem vai querer voltar para a escola, para o ensino, concluir o seu ensino médio, concluir seu ensino fundamental, tendo que trabalhar uma jornada extensa e ainda fazer um cursinho mequetrefe? Eu vou estimular a evasão escolar, né? Todos os especialistas na área de educação não foram ouvidos para montar. Como que eu monto um programa que pretende reinserir o jovem no mercado de trabalho? Eu não ouço os educadores. é uma outra modalidade do informal? É um informal, eu diria que é uma modalidade de informal. Por quê? Porque se ele não tem carteira assinada, se ele não tem um contrato, o trabalhador não tem um contrato de trabalho, né? É um termo de não sei o quê, eu até me esqueci o nome técnico, termo de compromisso, que eu vou ali, assino um papel, o meu empregador. Se não é um contrato de trabalho, se não tem direito trabalhista, é uma informalidade, digamos assim, com um verniz, porque a empresa vai ter de dar um curso de qualificação para aquele jovem. Agora, não se diz que curso é esse. Se consultou o Senai, se consultou o Senac, nós temos no Brasil uma longa tradição de formação profissional. O sistema da ES está aí para oferecer, né, cursos de quantas décadas que o sistema ES faz isso. Né? Inclusive, se tirar o incentivo do sistema S, né? Exatamente, eu estou tirando o recurso de um sistema de educação profissional altamente potente e qualificado que existe no Brasil inteiro. Eu estou tirando recursos de um sistema, de uma instituição que foi criada há décadas para fazer qualificação profissional meia boca, no fundo do quintal da empresa, na oficina. Que qualificação profissional é essa? Então, como que eu faço um programa de reinserção e qualificação profissional sem falar com o Sistema S, sem falar com o Ministério da Educação, sem envolver educadores? Eu estou estimulando a evasão escolar e estou criando essa figura que você disse, um informal com verniz. Agora, como é que isso impacta o direito trabalhista? E pensando assim, eu sei que a medida provisória menciona que os acordos não podem depois ser questionados, não podem ter uma decisão judicial que questione o acordo posteriormente, não é? Em 2017, a reforma trabalhista de 2017 impactou muito a justiça do trabalho, quanto ao direito, à reivindicação de direitos trabalhistas, né?
mais é só mais digamos, um condimento desse pacote em relação à justiça do trabalho? Quanto é importante isso que está na MP? É como eu te disse, assim, eu acho que aí um advogado, um juiz do trabalho, né, seria mais uma pessoa, um profissional mais adequado para estar te responder nisso com a profundidade que o tema merece ser abordado, né? Mas nós vimos, assim, né, os dados, pelo menos que eu conheço, é que, de fato, assim, logo em seguida da aprovação da Lei 13467, houve uma queda bastante significativa de ações trabalhistas, né? Isso foi muito elogiado. Tá vendo? No Brasil havia um abuso do acesso à justiça do trabalho, é o país, aí vem com esses papos, né? O país campeão em processo trabalhista no mundo, né? É aquelas comparações, assim, que você fala assim, de onde que o cara tirou isso, né? Que não resiste a nenhum fundamento estatístico, né? Não resiste a nada. Mas, enfim, houve essa queda. Por quê? Porque dificultou de tal forma o acesso à justiça do trabalho e penalizou, né? Quer dizer, você chega para o trabalhador e diz para ele o seguinte, olha, se você entrar com a ação da justiça e perder, você tem que pagar o advogado do seu patrão. Quem é que vai entrar com uma ação na justiça? Sabendo que se você perder, pode. Ninguém entra com a ação da justiça do trabalho, Vivian, sabendo que vai ganhar ou perder. Você está entrando com uma ação pedindo a um juiz que ali tome uma decisão. Você não sabe de antemão se o juiz vai estar contra ou a favor, ou se após um longo processo de análise daquele processo, né, ouvindo as partes, as provas, então ele vai decidir contra ou a favor do trabalhador. Se ele decidir, né, falar, não, você está errado, né, trabalhador, essa ação você perdeu, então pague o advogado do seu patrão, como que é isso? Né? Então, eu vou arriscar, né, a entrar na justiça do trabalho e perder, e depois ter de pagar as custas, né, os honorários advocatícios do meu patrão, ou seja, eu não sou louco, né, eu não sou louco de fazer isso. Então, você desestimula pelo lado da penalização. Né? Eu penalizo o trabalhador, quando, ao invés de fazer isso, nós deveríamos estimular mecanismos de mediação e arbitragem, estimular para que as pessoas acham que o trabalhador tem prazer em entrar na justiça do trabalho, né? Ele entra depois que ele esgotou todas as chances de negociação. Né? Ele tentou conversar, mandou o sindicato falar com o patrão dele, ele tentou uma mediação na Superintendência Regional de Trabalho, ele tentou de tudo para evitar o acordo, para evitar a ação. Ele entra com a ação porque aquilo é a última esperança que ele tem de ser, digamos assim, reparado no direito que ele foi lesado. Né? Então, alguém vai ao médico, cardiologista morrendo de sufocamento, com o coração batendo porque quer? Não, você vai porque é o último recurso. Então, as pessoas às vezes banalizam isso, acham que trabalhador entra com a ação da justiça do trabalho por esporte, né? Porque não tem nada o que fazer. Ele entra porque ele já não tem mais esperança, né? Agora, Regina, a medida provisória, ela precisa de passar no Senado, para ser aprovada, os senadores têm que votar até 7 de setembro, senão ela caduca. Quer dizer, Tomara. 7 de setembro é feriado. 7 de setembro é feriado, vai ser antes. Então, há uma crise institucional aí se desenrolando entre o Executivo e o Judiciário, exatamente. O Senado está no meio, não é? Além do tomara, você acha que isso torna menos possível o clima dentro da casa, lá do Congresso, torna menos possível a aprovação dessa matéria? Pelo que eu tenho acompanhado, inclusive, especialmente após a CPI da Covid, né, mas antes, né, eu acho que desde que a gente começou a ver aquelas barbaridades que o ex-ministro das Relações Exteriores, o ex-chanceler, ele praticava contra os impropérios que ele dirigia contra a China e o mal-estar que ele causou aos negócios internacionais do país com a China, né?
digamos assim, as sapatadas que ele tomou da senadora Cátia Abreu. Enfim, nós vimos que o Senado ele tem funcionado como uma Câmara moderadora dessas decisões mais absurdas, desse negacionismo mais absurdo desse governo, né? Desse terraplanismo em todos os sentidos, não só no campo da ciência, mas um terraplanismo econômico, um terraplanismo de relações internacionais, enfim. É uma política em todos os campos totalmente absurda, né? Tosca, absurda. Então, nós temos visto que o Senado tem funcionado como esse elemento moderador, né, desses disparates, desses absurdos que o Executivo passa com uma certa facilidade maior na Câmara dos Deputados. Ou seja, na Câmara, o governo parece ter uma maioria negacionista mais ampla, disposta a aprovar qualquer tipo de barbaridade que tudo pelo orçamento, né? Ou seja, tudo pelo orçamento, eu consigo minha verba aqui, minha verba ali, um dinheirinho para a minha prefeitura, um dinheirinho para o meu estado, e eu aprovo qualquer lambança jurídica, política, econômica que o governo mande para a Câmara dos Deputados. Mas o Senado me parece que está tendo opa, vamos com calma, né? Como diz o bom mineirês, presta atenção. Então, eu acho que o Senado está funcionando como essa barreira, um dique de contenção às barbaridades mais atrozes que o governo federal tem tentado passar, né? Eu espero, né, que o Senado funcione mais uma vez como esse dique de contenção, inclusive pelas evidentes inconstitucionalidades da MP 1045. Como eu te disse, ela rasga, né, um capítulo da Constituição Federal. E o Senado ele tem que zelar, tem que ser um garantidor, o Senado e o STF tem que ser os garantidores de preservar a Constituição Federal, né? Regina, foi um prazer conversar com você, viu? Um assunto tão importante, né, que diz respeito a todos nós brasileiros. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político. Estou à disposição aí, Vivian, muito obrigada. Espero que, apesar da minha ira santa, que eu tenha conseguido esclarecer os seus ouvintes aí, seus espectadores, certo? Obrigada outra vez. Eu conversei com a economista Regina Tchelle Camargos. Ela é especialista em mercado de trabalho e consultora na área de relações de trabalho. Nosso assunto aqui é aquela medida provisória 1045 de 2021 que está no Congresso, passou já pela Câmara, já deve estar no Senado, mas ainda não está pautado. Enfim, é uma medida provisória que cria novas modalidades de contratação, e bastante questionada por muita gente na área do trabalho, na área do direito. Enfim, foi aprovado na semana passada na Câmara, mas ainda tem estrada pela frente e muita polêmica. A gente fica por aqui. Até a próxima.